Olá, anjinhos! Estamos de volta a mais um Momento Passo a Passo. A dica de hoje é adjunto adverbial, advérbio, ou seja, a gente hoje vai estudar um assunto chamado análise morfossintática, certo? E o que é isso? Olha, na gramática, a gente estuda, analisa as palavras de uma frase, tanto sobre a ótica morfológica quanto sobre a ótica sintática, tá? Como assim? Análise morfológica, que história é essa? Quando numa frase, eu separo as palavras em grupos. Por exemplo, a menina caiu. A, artigo, menina, substantivo, caiu, verbo. Isso é uma análise morfológica, certo? Análise sintática dessa frase. Sujeito, a menina. Verbo, caiu, intransitivo. Então, quando em uma questão caiu um termo feito esse, análise morfossintática, você vai fazer as duas análises ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. O assunto dentro desse análise morfossintática é advérbio, que faz parte da morfologia. Quando eu digo que uma palavra, naquele contexto, ela exerce função de advérbio, estou fazendo análise morfológica. Quando essa mesma palavra, ela ganha o nome de adjunto adverbial, eu estou fazendo uma análise sintática. Deu para entender? Estamos falando da mesma coisa, só que com nomes diferentes de acordo com a análise proposta na prova. Nesse caso aqui, nós estamos propondo as duas análises ao mesmo tempo, certo? Então vamos a um exemplo. Ontem fui a Maceió. Certo? Nós temos aqui, se eu pedisse para que... digamos que a professora peça assim, faça uma análise morfológica dessa frase. Aí, e ela propusesse analisar palavras específicas do texto, tá? Então, digamos que a professora colocou em destaque ontem e colocou Maceió também em destaque. Numa análise morfológica, eu diria que aqui eu tenho um advérbio de tempo e aqui eu teria um advérbio de lugar. Mas lembrem-se, observem, nesse caso aqui eu tenho uma palavra só, então advérbio de lugar. Aqui eu tenho duas palavras, então essas duas palavras têm função de um advérbio de lugar. Como são duas palavras, em análise morfológica, precisamente iríamos nos referir a isso como uma locução adverbial. Certo? Isso é uma análise morfológica. Digamos que na questão a professora tenha pedido uma análise sintática. Bom, se ela está pedindo somente uma análise sintática, eu vou me referir a ontem, tá? Como adjunto adverbial. Basta isso, não precisa classificar. Quando é adjunto adverbial, não há necessidade de dizer que é de tempo, de lugar. E a Maceió também é um outro caso de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Deu para entender? Então, se a professora, no lugar de pedir em um momento análise morfológica, em outro momento análise sintática, as respostas seriam essas aqui. Análise morfológica, advérbio de tempo ontem, Maceió, advérbio de lugar. Se ela pedisse somente a análise sintática dos termos em destaque, então o termo colocado seria somente esse, adjunto adverbial. Mas se a professora pedisse na prova uma análise morfossintática, então é isso que nós deveríamos fazer. Ontem é adjunto adverbial, como também é advérbio de tempo, certo? E essa é a dica de hoje, tá? Mas vamos testar os nossos conhecimentos. Assinale certo ou errado. No texto, o Monte das Oliveiras está localizado no leste de Jerusalém. O
O termo destacado classifica-se morfossintaticamente como advérbio, que exerce, nesse contexto frasal aqui, ó, observe, esse contexto frasal é esse aqui, tá bom? Observe as aspas, ó, começa aqui e termina aqui, tá bom? Aí diz assim, que exerce nesse contexto frasal função de adjunto adnominal, tá? Então ele diz que esse termo aqui, ele tanto é um advérbio, tá? Como também ele pode ser classificado como adjunto adnominal numa análise morfossintática, certo? Ok? E agora, certo ou errado? Sabendo ou não se isso aqui se trata de um advérbio, eu já percebi que a alternativa está errada. Percebi isso, porque o advérbio nunca vai exercer em análise sintática função de adjunto adnominal. Isso aí é um outro assunto que a gente vai estudar em outro momento, passo a passo, certo? Advérbio em análise sintática só exerce função de adjunto adverbial. Lembre-se, ó, os nomes até lembram um outro, né? Advérbio, lembra, adjunto, adverbial, certo? No leste de Jerusalém, realmente, essa expressão tem função de advérbio de lugar. Como se trata de uma análise morfossintática, então o mais correto aqui seria dizer que ele exerce, nesse contexto frasal, a função de adjunto adverbial. Espero que tenha entendido. Por hoje é só e até o próximo momento passo a passo.